Em detalhe, como é que o senhor está vendo esse momento em relação à reforma da Previdência em Brasília? Fábio, hoje eu estou com muita esperança de que essa reforma vai ser enterrada, sepultada definitivamente. E eu tenho dito que a gente não salga carne podre. Essa reforma é como carne podre. Já mostrou as suas fraquezas, o repúdio da sociedade brasileira, a imensa maioria da população brasileira. E quanto mais cada brasileiro e brasileira toma conhecimento, repudia essa proposta de reforma, é uma reforma injusta, ela acaba com a aposentadoria de milhões de pessoas, e de pessoas pobres, de pessoas simples, de homens e mulheres, do campo e da cidade. Ela mistura a questão da aposentadoria com a questão da seguridade social, da assistência, como, por exemplo, o benefício de prestação continuada, onde a proposta de governo é ampliar a idade das pessoas pobres que recebem o benefício de prestação continuada, que era a partir de 65 anos, que ia levar para 70 anos, compromete de maneira definitiva a aposentadoria do povo do campo, porque exige uma prova de contribuição que atualmente em torno de 15 anos passaria para 25 anos. Já existem demonstrações muito claras de que essa possibilidade é quase inatingível. Então isso significa milhões de pessoas do campo que não vão ser aposentadas. Exige, dá um tempo maior ainda, estende o tempo de contribuição e da idade mínima da mulher, que em função das suas atividades domésticas, das suas atividades complementares, da duplicidade, às vezes triplicidade no seu tempo de trabalho, das gravidezes que acontecem, muitas vezes também não vai ter oportunidade praticamente de aposentar. Estabelece o tempo mínimo de aposentadoria, idade mínima para início de aposentadoria de 65 anos. Não significa que as pessoas chegando aos 65 anos vão aposentar aos 65 anos. Estabelece uma progressão nesse tempo, a cada 4, cada 5 anos, um ano a mais, em função da idade média da população. Não trata da questão da diversidade das idades, e numa audiência pública nós vimos, por exemplo, o testemunho dentro da cidade de São Paulo, entre as cidades, os lugares mais seguros e os lugares de maior risco, de maior fragilidade da população. A idade média pode variar entre 5 e 10 anos, até 10 anos. As pessoas morrem muito mais cedo nas regiões de conflito do que nas regiões seguras, do que lá no Jardim Paulista, nas regiões mais seguras. Então dá uma confusão danada. O movimento da sociedade já fez com que o governo recuasse, está sinalizando que vai alterar agora, que vai retirar a questão do BPC, do benefício de prestação continuada, já recuou em relação aos trabalhadores dos municípios, os servidores públicos dos municípios e dos estados, mas é um recuo falso, mentiroso, e a população está percebendo isso, porque está dizendo que depois de um tempo tem que adequar a reforma constitucional, a emenda constitucional. Ou seja, tem muita bagunça. E os dados do governo são extremamente imprecisos, mostrando que não há competência, não há seriedade ou há má intenção de fornecer dados que são imprecisos para efeito de cálculo de aposentadoria. Então, em função de todas essas fragilidades, de todas essas falsidades, de todos esses erros, eu tenho hoje a esperança de que esta emenda 287, emenda da Previdência, não vai prosperar no Congresso Nacional. Tem uma pressão social muito grande para isto, não é? O povo trabalhador está reagindo, mostrando que isto é inaceitável. Tem que fazer reforma? Vamos ver onde estão os privilégios. Vamos combater os privilégios. Mas a gente tem que perguntar, o trabalhador do campo, a trabalhadora do campo, em aposentar com um salário mínimo, é privilégio? Né? O pobre receber a partir de 65 anos o benefício de prestação continuada é privilégio? Vamos ver onde estão os privilégios. E os privilégios, nós vamos estar do lado do combate a privilégio, mas sem nenhum direito a menos. Isso nós não vamos admitir. E é por isso que essa emenda seguramente não vai prosperar. Vamos fazer a reforma previdenciária, então vamos começar do zero, vamos acompanhar a CPI que está lá no Senado. Tem uma CPI, vamos ver todas as irregularidades que tem, quem que está sonegando, onde que existem
falhas, onde que existem desafios a serem enfrentados, e vamos fazer uma reforma previdenciária realmente que seja justa, que seja necessária, que seja importante para o Brasil. Mas não é essa que está aí. A 287 é carne podre que tem que ser enterrada definitivamente.